Caras, bom dia a todos. É uma grande alegria estar com vocês aqui. Viajei alguns quilômetros e a minha alma está cheia. Em um dia aqui com vocês, ontem eu fui deitar quase 4 horas da manhã, hoje, né? E quando eu me joguei no colchão, assim, cara, um sentimento de alegria, cara. Alegria de estar com vocês aqui. Pessoal, vamos sentar. Fiquem de boa aí. Eu não sou Anderson Silva, mas eu falo bastante também. Caras, eu me chamo Rafael Ribas, sou um dos amigos de Jesus, não tem nada maior que isso, né? E queria compartilhar com vocês hoje uma palavra muito importante sobre o cerne da missão, né? O Jack pede a ordem, né? Que nem o Renato diz, né? O Grêmio não me convida, me convoca, né? E o Jack me convocou, e eu tenho a missão aqui, deixa eu ver o tempo, de falar sobre o cerne da missão. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é um pedido, eu sei que todo mundo está cansado, é que vocês prestem atenção. Nós vamos falar daquilo que é mais importante na humanidade, nós vamos falar daquilo pelo que Jesus morreu. Nós vamos falar sobre aquilo pelo qual Jesus veio ao mundo. Nós não estamos falando de futebol, nós não estamos falando de cerveja, nós não estamos falando de charutos. Nós estamos falando sobre o motivo pelo qual Jesus derramou o sangue dele, que foi a missão, que é a missão. Então, eu queria muito que vocês gravassem tudo que vai ser falado aqui no coração de vocês, porque é desesperador, é angustiante. Ontem o meu filho, nós chegamos aqui, fomos para a casa do pastor Maicon, e o meu filho é muito engraçado, ele é muito feliz, ele é muito sorridente, ele é parecido comigo, e ele ficou todo o tempo quieto. E depois que o Maicon orou, que nós íamos comer, e o Maicon terminou de orar, ele não conseguia esconder o sorriso dele. O sorriso dele estava aqui assim, cara. E vocês talvez, estou falando isso, estão dizendo assim, não estou entendendo, pastor. A alegria de ver um outro homem orar, cara. A gente vive num país onde tem 0,7% de evangélicos. A alegria dele de ver as crianças cristãs, cara, os filhos do Michael, ele assim, pai, uma família cristã, pai. Todos são de Jesus. E ele estava ansioso, ele dizia, eu quero conhecer o pastor Jack. Estou ansioso, pai, estou animado. Eu quero conhecer um pastor bom. Sabe o que é isso, cara? As pessoas me perguntam, como é que é lá, Ribas? Como é que é ficar fazendo a missão lá? Eu digo, cara, não tem nada de romântico, cara. É como tu acordar de manhã e olhar um campo infinito, assim, para arar, de pedra, colocar tuas botas, mano, e trabalhar no sol o dia inteiro puxando, sabe? Mas não tem ninguém para te alcançar um copo d'água. Não tem ninguém para te encorajar e dizer, eu estou contigo, cara. Então nós vamos falar aqui sobre o cerne do porquê que isso não acontece lá na Europa. Por que a missão não acontece? Mas não é só na Europa, é aqui também. Por que a missão não acontece? Ou por que a missão acontece? Ou o que está no cerne de tudo isso? Né? Por que a missão acontece ou fracassa? E isso, de fato, não é só muito importante, né? É a questão mais importante do mundo. É a questão mais importante de todas. E o meu desejo, no fim, né, dessa mensagem é que vocês se entreguem mais a Jesus. Entreguem tudo a Jesus. Quando a Bíblia fala para nós dedicarmos ao Senhor, ele fala, dedicai ao Senhor toda a honra. Jesus não aceita metade da gente. O Bonhoeffer falava isso sobre o discipulado, né? E ele dizia que a salvação é de graça, mas o discipulado vai nos custar tudo. Tudo. Então, minha expectativa é essa, cara, que vocês amem mais a Jesus com meus 5 pães e 2 peixinhos aqui, contribuídos, que o Senhor multiplique. E que vocês repensem aquilo que ainda não sacrificaram na missão, aquilo que ainda não deram, e que isso possa gerar aqui um movimento de Deus, né? Porque só o Senhor para nos convencer de todas essas verdades e convencer o nosso duro coração a entregar mais. O problema sempre é o que o Anderson falou aqui ontem, é o coração. Eu levei meu filho no jogo do Grêmio, domingo, e ele ficou encantado, né, com a glória do Grêmio. E depois ele ficou 1h30 cantando no carro, e a minha esposa é colorada, né?
E aí ela para de cantar, Bernardo. E ele disse assim, eu não consigo, é o meu coração. Ele falou assim, é o meu coração, mãe, que está cantando. E eu falei, tu está encantado com a glória do Grêmio, filho. Ele está que nem Isaías, tá ligado? Só que com o Grêmio. Então a questão sempre é essa. Nós homens fomos feitos por Jesus assim. Nós somos programados para dar tudo. Tudo por aquilo que nós vemos glória. Né? Então é como nós cantamos lá na arena, né? Te dou minha vida. Né? E dão mesmo. Dão. Né? Pessoal, o homem foi feito para dar a vida. Então o meu desejo é esse, vamos orar por isso. Querido Pai, bendito Pai das misericórdias. Ah, bendito Deus. Como é bom ser teu, Pai. Como é bom andar contigo, Senhor. Como é bom ser teu amigo. Como é bom viver debaixo do teu olhar, Pai. Debaixo do teu cuidados. Como é bom, Senhor. Como é bom, Senhor. Como é feliz o homem que te conhece, Senhor. Louvado seja o teu nome pelo que o Senhor está fazendo aqui, Pai. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o seu sangue que cobriu multidões de pecados aqui nesse lugar, Pai. E fez novos homens aqui, Senhor. Homens que estão aqui nessa manhã querendo, Senhor, aprender de Ti, Pai. Eu peço que o Senhor visite, Senhor, esse povo. Visite os meus irmãos com poder, Senhor. Com poder, Senhor. Que o Senhor desça, Senhor, sobre esse lugar. Que o Senhor batize no Espírito, Senhor. Que o Senhor renove, Senhor. Que o Senhor levante o abatido. Que o Senhor liberte aquele que está em pecado. Que o Senhor cure o ferido. Anime o desencorajado, Senhor. Que o Senhor levante o teu povo, Pai. Que o Senhor levante o teu povo no poder do teu Espírito, Senhor. E que o Senhor faça, Senhor, homens inconformados, Senhor. Inconformados, Senhor, com um inferno cheio. Homens que queiram dar tudo, Senhor, para que a glória do teu nome se manifeste mais e mais na vida dos outros, Pai. Unge-nos, Senhor, nessa manhã. Protege-nos do tentador. Sela, Senhor, nosso coração, as portas dos nossos corações, das nossas mentes, para o que o Senhor tem para nós nessa manhã. Leva-nos a um lugar especial de caminhada contigo nessa manhã. Muda a vida de oração dos meus irmãos, Senhor. Eleva eles a um nível de intimidade, de amizade contigo que eles nunca tiveram, Jesus. Eu imploro, Jesus, para que o teu Espírito chame os meus irmãos para perto de ti, Pai. E para que a alegria da vida deles seja conversar contigo, Jesus. Para que o anseio deles seja ser cheios do teu Espírito, Senhor. Que o Senhor renove, Senhor, esses homens nessa manhã. Que o Senhor visite as suas esposas, os seus filhinhos, Senhor. Que o Senhor enche o coração das suas esposas, Senhor. Para que eles tenham as mulheres mais crentes desse mundo, Senhor. Os filhos mais crentes, Senhor. E que nós possamos viver nas nossas casas um canto da glória, Senhor. Um canto do céu, Pai. Para que todos aqueles que tenham contato conosco conheçam Jesus. Amem o nome de Jesus. Sonhem em ver o rosto de Jesus. Que as nossas vidas, Senhor, de fato sejam sinais, sacramentos vivos, Pai. Testemunhas tuas, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, então a mensagem para a qual eu fui convocado falar é sobre o cerne da missão, ou seja, aquilo que está no íntimo, no âmago da missão, no caso em Deus, né? Porque Deus é o Evangelho, Cristo é o Evangelho, e é Ele quem está em missão. Então, o que move o coração de Deus, digamos assim, né? Lembrando sempre que é o próprio Senhor quem escolhe se mover, né? Na boa teologia, isso é mais absurdo ainda, porque Ele escolhe, né, ter compaixão.
Então, na ação de Deus para com a humanidade, naquilo que nós chamamos de salvação, o que está no âmago da missão, o que está no âmago do coração de Deus e o que está no âmago do coração de homens, né, como Neil Staranger, David Brainer, né? O que esses caras tinham? Né? O que tinha ali dentro do coração do Nils para ele chegar da Suécia, pegar um ônibus e ir para Bagé com as crianças, e o dinheiro da Suécia não estava com ele, e ele chegar lá em Bagé e ficar 3 dias comendo banana. Não tinha um fogão. Aí chega a oferta depois de uns dias, e o Nils sai, a esposa dele diz assim: amor, só não esquece de comprar um fogão para as crianças poderem comer uma comida quente, frio em Bagé. E o Nils volta de charrete, com a carroça dele cheia de banco de igreja, chorando, dizendo: eu não pude deixar de comprar, amor. O que faz com que homens sacrifiquem tudo, e eu já vou dizer o que é a compaixão, cara. É a compaixão. É a compaixão. Ontem o Alexandre perguntou para mim: por que tu foi para a Europa, cara? Assim, cara, eu parei de jogar e comecei a levar uns caras para jogar em Madrid, e eu não conseguia dormir, cara. Eu não conseguia dormir. Mas como assim? Não conseguia dormir. Eu olhava as pessoas caminhando pelas ruas e eu via multidões de pessoas indo para o inferno. Tem um ditado que diz que ninguém faz amigo bebendo leite, né? Então eu saía para fazer amigos, né? Ia para os pubs. E eu lembro de um pub que eu entrei e tinha lá um cara jovem, assim, dançando bem louco. E um senhor do lado, assim, com as mãos no bolso, meio que cuidando ele. Eu pensei, será que é guarda-costas? Encostei no velho. Era um colombiano, o filho dele era muito drogado. E ele saía para cuidar do filho dele, ele ficava quieto do lado, e o filho dele, porque senão o filho dele usaria drogas. Comecei a falar do evangelho. A história termina às 5 horas da manhã, eu no restaurante deles, pegamos um táxi depois, e eu pedi para conversar, perguntei se a esposa dele estaria acordada, e nós sentamos na mesa do restaurante dele, eu, o filho dele, a esposa dele, eu estava orando com eles lá, indicando uma igreja para eles. Aí eu saía dali, no outro dia, conheci uma judia, e aí eu comecei a falar, né, com ela sobre a bênção de ser judia, e ela: não, isso não existe, isso é tudo mito. Eu comecei a falar: não é mito. A história de vocês, começando a falar sobre Abraão, sobre Moisés. Então eu ouvia cada coisa assim, e eu disse para o Alexandre: cara, eu deitava na cama para dormir, e eu não conseguia, cara. Aí eu me rolava para orar, me ajoelhava e orava. E eu disse assim: eu não consegui não ir, tu entende isso? Eu falei: eu não consigo não ir. Aí eu fui visitar as igrejas, chego lá numa igreja reformada. As portas fechadas. E eu, meu Deus, fiquei 15 minutos lá para sair um cara. Só 1 minuto. Pode entrar. Entrei e tinha uma antessala. Tem que esperar que o pastor está orando. E eu tinha levado um guri, um jogador comigo. Vocês podem entrar, mas ele tem que sentar lá na frente e tu aqui atrás. Será que eles pensam que eu sou homem-bomba? Será que eles pensam que eu sou viado? Sei lá. Tá bem. Ou que nós vamos roubar a igreja. O guri com uma cara de marroquino lá, é mal visto, gatuno. E aí o cara pregou um sermão, cara. Parecia Moisés, assim, a lei, sabe? Só lei, trovejando. Ao ponto de uma hora ele diz assim: por que Tiago fala que para os ricos eles não se orgulharem? E por que ele não fala dos pobres? E deu risada e falou assim: porque pobre não tem do que se orgulhar. Terminou, eu falei: pastor, por que vocês têm as portas fechadas aqui? E comecei a falar. Então, cara, um peso de tristeza pela igreja, uma tristeza pelo povo se perdendo. Como é que tu não vai ter compaixão, cara? Como é que tu não vai ter compaixão? Então, o que está no cerne da missão, a gente consegue ver olhando para Jesus. É algo simples. É só olhar para Jesus e ver o que está no cerne, né? Nós vemos melhor Jesus nos evangelhos, né? E no evangelho de João,
João mata pau. João já mata pau no capítulo 1 de João, para mim é brutal. Porque João compreendeu aquilo que aconteceu. Nós temos o privilégio hoje da teologia, né, reformada, das doutrinas da graça. Nós somos privilegiados porque nós temos muito acesso. E João viu a glória de Deus. Nós tivemos homens na Bíblia que contemplaram a glória de Deus, como Isaías. Mas João, ele recostava o peito sobre a glória de Deus. Então João, ele conseguiu capturar, ele conseguiu perceber, ele conseguiu entender em que consiste a salvação. E o meu ponto é o seguinte nessa manhã. Existem homens que viram a glória de Deus, essa compaixão. Quando eu falo glória, eu quero que vocês tenham em mente amor glorioso. Porque a gente fala muito glória, mas o que é essa glória? É o amor glorioso, é aquilo que de mais belo tem no ser de Deus. Deus é amor, quando disse João, né? Esse amor glorioso, no caso, quando essa bondade, essa benevolência, ela está em contato para com homens caídos, esse amor se chama misericórdia, esse amor se chama graça, esse amor se chama compaixão, né? Existem dois tipos de homens, como eu dei o exemplo do meu filho: homens encantados com essa glória, homens que viram essa glória, e o coração deles está incendiado, e homens que não viram. E pregador nenhum pode fazer com que tu veja a glória. Todo pregador é incapaz. Eu sou um coitado tentando falar sobre a glória de Deus. Meus irmãos, vocês têm noção da pureza do amor divino que sempre existiu, amando e vivendo uma vida de amor. Algumas pessoas não entendem, né? A Trindade é a doutrina mais importante, é o pilar das Escrituras, porque só existe um ser santo se ele for trino, metafisicamente falando. Deus é santo e necessariamente é santo porque é trino. Deus, ele é amor perfeito, amor santo. O amor só pode ter prazer naquele ou naquilo que também é perfeito e santo. Se Deus tivesse prazer, se Deus tivesse alegria, se Deus se relacionasse com um objeto, com outro, que não fosse perfeito como ele, santo como ele não seria perfeito e santo. Um bom pedreiro não tem prazer num piso mal colocado. Então nós temos o amante que é o Pai, nós temos o amado que é Jesus. E nós temos o amor entre eles, que é o Espírito Santo. O amante, o amado e o amor. Vivendo desde a eternidade, em um amor santo, em um amor puro, em um amor perfeito. E salvação não diz respeito a um lugar para onde a gente vai depois que a gente morre. Salvação diz respeito ao Senhor nos colocar no meio desse amor, no meio da família dele. E nós podermos ter o mesmo amor com que o Pai tem pelo Filho. Então a grande bênção do Evangelho, caras que vieram de um mundo terrível como eu, caras que têm tatuagem de facção, de palhaço, eu vi que tem uns caras aí que tem. Ah, já vi. Tem uns caras da minha tribo aí. Caras que davam tiro, mas não era no stand, né? Que andavam com tijolo, mas não era de barro, né? Nós temos uma visão de que a maior glória que acontece na vida de certas pessoas é da onde Deus as tira. Mas a maior glória não é daquilo que Deus nos salva, é para aquilo que Deus nos leva. A glória de Israel não estava em eles deixarem de ser escravos. Percebem? Não era essa a glória de Israel. Maravilhosa a libertação do que sai das drogas, do cara que vivia na rua cheirando cola, que nem eu. Maravilhosa a salvação. O motivo aquilo pelo qual o Senhor nos resgatou. Mas tem caras que ficam só aí. Ah, o Senhor me livrou das drogas, o Senhor me livrou do crime. Não, mas não é essa a glória, cara. Tu foi chamado para ser luz. No mundo antigo, lá no Egito, existiam 7 camadas sociais. Uma pirâmide. O faraó no topo, o escravo lá embaixo. E era tipo casta, cara. Tu não trocava
um escravo não podia se tornar um camponês, um plantador, ele não podia se tornar um guarda do faraó, ele não podia se tornar um sacerdote, não tinha como subir o patamar, percebe? Quando Moisés vai dizer para o faraó assim, olha, Israel é meu único filho, deixa ele ir. O faraó dá risada, porque, mas desde quando que escravo tem voz? Desde quando que escravo fala? Desde quando que escravo vai fazer festa, celebrar? O que Deus faz é virar a pirâmide. No mundo antigo, Deus está fazendo exatamente isso. Israel significa um príncipe. Ele está pegando a pirâmide e fazendo assim, ó. Vocês vão ser... O povo era máquina, bicho, jumento, burro de carga. E ele disse, agora vocês vão ser príncipes. Eu vou levar vocês para uma terra que tem oliveiras onde vocês não plantaram. Tem vinhedos, casas que vocês não construíram. E vocês vão ser luz para as nações. Nenhuma nação conhece um Deus trino. Nenhuma nação conhece um Deus santo. Eles irão conhecer por meio de vocês. Eles vão olhar vocês. As nações vão olhar vocês e vão acreditar que existe amor, que existe fidelidade. Os deuses no mundo antigo, na concepção, na cosmovisão, as divindades, elas se serviam dos homens. Os homens foram criados para trabalhar para as divindades, para dar alimento para as divindades que tinham fome. O homem sacrificava para poder receber as benesses da divindade. Deus se apresenta como um Deus que Ele sacrifica. Isso é uma bomba cultural no meio do pensamento religioso deles. Que Deus é esse? O mandamento das divindades era que o homem não parasse de trabalhar. Deus disse, eu tenho um mandamento para vocês, vocês descansem. Eu não sou servido por mãos humanas. Mas o mundo inteiro só vai saber disso por meio de vocês. Como diz o texto bíblico, o homem é a glória de Deus. Ou seja, esse glorioso amor que há entre a Trindade, o Pai e o Filho. Eu me lembro de um amigo meu, eu trabalhava com um amigo meu na base do Grêmio, eu era treinador e ele preparador físico. E esse homem teve uma vida trágica, a mulher dele afastou ele do filho dele. E ele entrou em desespero, entrou em depressão e ele se suicidou. Ele não aguentava de desejo de ver o filho. E a mulher escondendo, fugindo. E ele se suicidou. O médico legista disse que tinha muitas marcas das mãos dele. Antes dele morrer, ele se arrependeu, ele tentou tirar as cordas, não conseguiu. Uma morte trágica. E eu encontrei um amigo em comum nosso, que também era um dos melhores amigos dele. Ele falou, cara, encontrei o filho do Jesse. Tá a cara dele. E eu disse, cara. Eu disse, sabe qual a maior tragédia, cara? E ele disse, qual que é, Rafa? Eu falei assim, ele nunca vai saber o quanto o pai dele amava ele, cara. Esse piá vai crescer sem saber, cara. Eu sabia, cara. A gente sabia o quanto o Jesse amava ele. Ele morreu, cara. Ele morreu de desgosto de não poder abraçar o piá, cara. O cara não aguentou viver sem abraçar o filho, cara. E se matou, velho. E o Michel disse, cara, a gente tem que contar para ele. Eu disse, contar não ia adiantar, Michel. Sabe o que eu queria fazer, cara, se Jesus me permitisse? Eu queria pegar o coração do Jesse e colocar dentro do coração do guri, só para ele sentir 1 minuto que o pai dele sentia por ele, cara. É isso que o Senhor faz conosco no Evangelho. O amor que Ele tem pelo Filho, Ele coloca dentro do nosso peito, cara. Sabe? Se tu não vê glória nisso, cara. Falava com o Leon ontem, um gusano que nem eu, cara. O Deus Santo, cara. Se fazer carne, meu. Se fazer carne e vir a mim, cara. A mim. O pior dos pecadores, um Mefibosete, cara. Cara, se tu não chora, cara. Se tu não sente a glória de Deus.
Eu não estou falando de tu parar de pecar em algo, cara. Eu estou falando de ser chamado filho de Deus, cara. Tu ouviu o pai falar assim: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Uma vida em que ninguém tinha prazer, velho. Quem é que tinha prazer na tua vida, cara? Quem é que tinha prazer na tua vida? Nem tu tinha prazer na tua vida, cara. E o Senhor fala assim, ó: em ti está todo o meu prazer, cara. Toda a atenção da divindade é para nós em Jesus. Todo o amor. Tudo que Deus é, Spurgeon fala, né? Nós temos tudo em uma palavra: Pai. Poder andar com Deus, ser amigo de Deus, apresentar nossos filhos para o nosso Pai, ter a presença dEle às nossas mesas. Não há nada mais glorioso do que sermos filhos de Deus. É por isso que João diz: todos nós vimos a sua glória. Todos nós. O que fez com que os 12 fossem? Todos nós vimos a sua glória. Todos nós recebemos da sua plenitude. Quem viu Deus, quem recebeu da plenitude, quem sentiu no fundo do peito o amor selvagem, furioso de Deus, que envia Moisés para ir em direção ao faraó e diz assim: Israel, meu filho, deixa o meu filho ir. Essa voz bradou no inferno no dia que o Senhor te salvou. Você estava preso como eu, e o Senhor falou: o Israel é meu filho, o Jackson é o meu filho, deixa ele ir. E adentrou nas trevas o cordeiro. E João diz: a luz brilhou em meio às trevas. João não está escrevendo isso impassível. João está escrevendo isso quebrantado. Ele conhece as trevas do seu coração. Ele conhece as trevas da sua mãe, do seu pai, da família em que ele veio. Ele conhece as trevas da sua vila. Ele conhece as trevas do mundo. E ele pensa em todas as trevas que o mundo se tornou. E ele diz assim: a luz brilhou em meio às trevas. As trevas não puderam vencê-lo. E todos nós recebemos da sua plenitude. Nos tornamos templo do Altíssimo, filhos de Deus. Foi o Senhor quem veio como um servo e deu a sua vida para que nós pudéssemos viver. João está encantado. E ele vai dizer: graça sobre graça. A graça sobre a graça. Nossos dias se tornaram graça sobre graça. Olhe para os seus dias. O Senhor abençoou os teus dias com graça sobre graça. Graça sobre graça. Glória sobre glória. É amor. Você peca. O Senhor tira o bem do teu pecado. Glória, graça. Ele redime tudo na sua vida. Você falha como pai, graça. Seus pais falham contra você, graça. Ele reverte tudo em bênção. Cada ferida, cada espinho, o Senhor transforma em graça. Como Paulo fala, tudo é vosso. Até da morte ele tira a vida. Daquilo que de pior o homem tinha, que é a morte. Ele faz da morte um encontro com a face de Deus. Eu não sei vocês, caras, mas eu tenho um problema com a morte. Eu odeio a morte. Eu sou meio paranoico com isso. Sou mesmo. Acho que foi muito que eu li de José Maria de Ligório. Existe um livro dele que fala sobre a morte. E ele era um místico que dizia que todo homem tem que meditar na morte, pelo menos alguns minutos por dia. E eu levei isso a fundo, e é desesperador.
É desesperador saber que meu filho não verá meu rosto, cara, talvez. E que eu não verei meus netos. Como alguém pode viver em paz com a morte? Eu sou tão paranoico com isso que às vezes eu estou olhando uma festa de aniversário e eu vejo as crianças ali cantando parabéns e eu penso assim, logo tudo vai acabar, cara. Que droga, cara. Que droga, cara. Eu vejo casais apaixonados. Nada vai durar, cara. Todo sorriso, toda canção, toda beleza, cara. Tudo está contaminado com a morte, cara. E eu peço a Deus que eu morra com 115 anos, para que os meus filhos não cresçam sem o pai, para que a minha esposa não viva sem mim. Mas tu acha que isso é muito importante? Cara, quem não sabe o quão importante é uma paternidade nunca leu a Bíblia, cara. Eu não consigo conviver com a ideia da morte. João sabia que Jesus venceu a morte. João sabia disso. Então, João escreve o seu evangelho. E é interessante que João, ele fala sobre que os atos de Jesus eram sinais. Já perceberam isso? Ele chama os atos de Jesus de sinais. Porque um sinal aponta para algo maior. O sinal, ele não encerra em si todo o significado. Isso não é alegoria, estilo Santo Agostinho. Mas, de fato, tudo o que Jesus fazia apontava para algo infinitamente maior. Então, João, ele vai contando de forma poética, de forma bela, tudo o que Jesus fez. Em algumas Bíblias até está escrito primeiro sinal, segundo sinal, terceiro sinal. E João via a glória, a plenitude, a graça de Deus em cada sinal. Em cada sinal. Então há muitos que nunca viram. Há muitos que veem Jesus no primeiro milagre, lá em Caná, e ficam apavorados. Bah, Jesus transforma água em vinho, que demais. É, demais. Mas se a gente não soubesse que o casamento durava 7 dias, o casamento representava a vida que o casal iria ter. Em Caná não tinha muita comida. O vinho já é o principal da festa. Se o noivo não provesse vinho para 7 dias, isso significava que o noivo não conseguiria prover para a família a vida toda. Podia ser desfeito o contrato de casamento, ok? O pai da noiva podia desfazer o negócio. O cara não consegue cuidar de uma festa de 7 dias. Como é que ele vai cuidar da minha filha? Percebem? E aí então Jesus entra. E Jesus, ele redime toda aquela história apontando para algo muito maior. O casamento, ele significa, ele simboliza o casamento entre Deus e a humanidade. A relação entre Deus e a humanidade está cheia de religiosidade. Fazia 400 anos que Deus estava em silêncio, digamos assim. Mas não havia a realidade do amor. Ali no casamento haviam as talhas cheias de água, as talhas grandes de barro. E os judeus acreditavam que a água purificava. Era pura religião, percebem? Eles iam pegar qualquer coisa, lavavam as mãos. Bendito é Deus, nosso Deus, Senhor do Universo, que limpa a minha mão, que limpa a comida, que limpa... E eles acreditavam mesmo que a água purificava. E tudo era sobre religiosidade. Então Jesus diz assim, encham as talhas. Encham, porque já encheu o tempo da religião. Encham. E ele transforma a religiosidade em realidade. Esse é o sinal que Jesus faz. Entre Deus e o homem não há o vinho do amor, só há religião. Mas Jesus vence as trevas da religiosidade. Jesus vem e nos batiza com o Espírito Santo. Todos sabem que o vinho aponta para a alegria da salvação, para a presença do Espírito de Deus. E é Jesus quem transforma a religiosidade em realidade. João sabe disso. Agora ele apareceu na festa. Esses cultos que Israel tem, essas festas, essas celebrações cheias de religiosidade, agora Jesus apareceu e a religiosidade foi transformada pela realidade do amor. Depois Jesus vai lá e cura o filho de um centurião. E é mais um sinal.
Então João sabe que Jesus é aquele que ama os inimigos. O israelita odiava os seus inimigos, os romanos. Jesus vem mudar isso. Jesus vem mudar isso. Não é o casamento daquele homem que é abençoado em Caná da Galileia, daquela mulher. Foi a tua vida e a minha. Se Jesus não entrasse nas nossas vidas, nós teríamos só religião, só religiosidade. João sabe que isso aconteceu com ele. Todos nós recebemos da sua plenitude, desse vinho. Todos nós recebemos desse vinho. Percebe? E João sabia que era necessário que a luz brilhasse nas trevas para que eles amassem os seus inimigos. E Jesus vai lá em um ato benevolente e diz: teu filho já está curado. Ninguém nunca tinha visto isso. Então Jesus mostra com esse sinal que nós podemos amar, ter um coração tão transformado a ponto de amar aqueles que nos fazem mal. Mas João não viu isso apenas na cura do piá. João viu isso no coração dele, o coração dele começou a mudar. As pessoas que faziam mal para ele, ele começou a interceder. Ele começou a chorar. Então quando ele escreve, ele pensa nisso e diz: todos nós recebemos da sua plenitude. Graça sobre graça. O caráter, a vida de Deus na alma do homem. A vida de Deus. A benevolência, a compaixão que põe um fim na religião. Sabe, literalmente é isso. Deus não se aguentou. Por isso ele se fez carne. O amor dele extasiou. Estasis é estado, ek é fora. Saiu de si. Deus saiu de si. Deus literalmente estava fora de si, extasiou-se em amor transbordante. E alongou a mesa da comunhão em um tamanho eterno e infinito. Deus escolheu não passar a eternidade entre a Trindade e colocar você ali. E eu ali. João sabe disso. Então ele está se regozijando em cada sinal, porque ele não vê apenas o casamento nas bodas de Caná, ele vê a vida dele. Ele não vê apenas a cura daquele piá, ele vê o coração dele e diz assim: todos nós recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Depois então ele vê Jesus indo a um tanque de Betesda, a confraria dos desesperados. Betesda, casa de misericórdia. 38 anos, um homem ali, 38 anos, cara. Me pregaram o evangelho aos 22 anos de idade. Nunca tinham me pregado o evangelho. Foi tão bom que eu me converti na hora. Se tivesse me contado antes. 22 anos, cara. O paralítico tinha uma ferida legítima. Pô, o cara era paralítico, meu. Mas não para ficar 38 anos parado. Ele poderia ser um tecelão. Ele poderia trabalhar com as mãos, que era o que o judeu mais fazia, ok? Ele podia fazer vasos de barro? Sim. Ele podia ser ferreiro? Ele podia ser qualquer coisa com as mãos. Ele poderia casar? Qual era a maior atividade de um judeu? Ele podia se dedicar ao estudo da Torá? Sabe o que aquele homem faz? Ele pega uma ferida legítima que ele tem e ele apoia toda a vida dele nesse estigma, para ele não sair daquilo. Percebe? É uma ferida legítima, mas aquilo paralisa ele para sempre. Eu não sei vocês, cara. Eu não vou contar minhas histórias aqui para vocês, porque senão nós vamos ficar aqui a manhã toda. Mas eu sofri algumas feridas na minha infância, que me paralisaram. João também. Os 12 também. Cara, o mundo é um vale de lágrimas. Todo mundo sofreu. Todo mundo aqui sabe o que é chorar, sabe o que é o vale da sombra da morte, quando a morte chega tão perto da tua vida que ela chega a fazer uma sombra. Todo mundo sabe o que é ser traído, ferido, humilhado, às vezes por aqueles que nós mais amamos e prezamos, nossos pais. E paralisar, sabe? João se vê naquele paralítico. Você precisa se ver no paralítico. Jesus é aquele que torna possível que homens se levantem das suas feridas. Jesus é aquele que torna possível caminhar com Deus. Jesus é aquele que faz possível os homens caminharem uns com os outros. Jesus vai lá e diz: acabou, pega o teu leito, chega.
é mais um sinal. Mas não é só um sinal para o paralítico. Isso aconteceu nas nossas vidas, percebe? Nós éramos paralíticos, nos rastejando, apoiados nas feridas. E depois, então, Jesus multiplica os pães. E João está dando risada escrevendo. Ele sabe que aquilo aponta para a fome que o mundo tem de Deus. Eu não sei vocês, mas eu tinha uma fome de Deus. Eu não sabia que era de Deus. Eu passei isso para as drogas. Eu fui tão drogado, tão drogado. Meu Deus do céu. Que quando acabava a droga, eu enfiava bom ar dentro da boca. Falando sério, eu estou falando sério. Eu tombava de tanto usar droga assim, ó. Uma sede, cara, de Deus desgraçada, cara. Sabe? Uma fome. Jesus é aquele que alimenta a fome de Deus do mundo. Nunca mais eu tive fome. Nunca mais, cara. Nem material, porque eu já passei material também. Muito menos espiritual, cara. Todo dia um maná novo do céu. João também. Cara. João não era diferente de ti, nem de mim, nem Pedro era diferente. E é por isso que ele vai continuar escrevendo. Ele sabe que Jesus também é aquele que se faz amigo dos coitados. O quinto sinal é a ressurreição de Lázaro. Não foi só por Lázaro que Jesus chorou. Tente contemplar a glória de Jesus chorando por ti, cara. Não foi só na casa de Lázaro que Jesus resolveu entrar para ficar para sempre. Uns coitados que nem a gente, cara. A Bíblia fala que Jesus chorou quando soube que Lázaro estava morto. O povo de Deus, o povo querido de Deus, por vezes parece que está morto. Tu já deve ter feito tanta merda depois de crente, que tu pensou assim, tô podre, chega a estar fedendo de morto. Esse sinal mostra que por vezes o povo especial, o povo íntimo de Deus, o povo querido de Jesus e amado, ele parece estar morto. Porque Jesus fala, ele não está morto, ele dorme. A igreja. E esse é um sinal que de tempos em tempos, Jesus visita e aviva. Reaviva. Jesus sabe que de tempos em tempos nós vamos nos esfriar. A igreja vai parecer que fede de podre, como agora, em alguns lugares. Mas esse é um sinal, e João sabe, que basta uma palavra de Jesus para a igreja sair para fora, para vir um avivamento e tudo mudar. Então João não escreve com tristeza ou pessimismo, ele sabe que no momento certo, graça sobre graça, a plenitude virá sobre o povo amado de Deus. E ainda que o morto esteja fedendo, né? A Bíblia vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que morto, viverá. João sabe, e por isso ele não tem medo de esfriar. Ele sabe que a luz venceu as trevas para sempre. João está encantado, e eu estou correndo aqui, e ele vai para o sexto sinal, que é a tempestade. Jesus caminha sobre as águas. Eu batizei uma italiana agora lá, uma guria, pensa numa guria querida. O filho dela é um anjo, o Yandel. Eu chamo ele de Bambino, ele pula no meu pescoço quando eu chego na igreja. A menina não conseguia se controlar de ansiedade. Muitos problemas, terríveis problemas familiares, contexto de violência doméstica. Terrível. A gente brinca que ela é a menina que mais chora na igreja. E ela chora o culto inteiro. Ela chora porque ela viu a glória de Jesus. E ela falou para mim no GC, pastor, tudo que o senhor está falando aconteceu comigo. Eu pedi para cada um falar sobre um sinal, eu estou pregando João lá, que aconteceu na sua vida. E ela falou assim, Jesus acalmou a tempestade do meu coração. Pastor, eu não conseguia passar um dia sem chorar, sem ficar nervosa, sem tomar remédio.
Eu estava desesperado todos os dias. Sabe o que é isso? Tu viver num estado de nervo. Agora o Yandel ficou doente, os médicos não sabiam o que era. E eu tinha uma paz, pastor. Uma paz. Jesus é aquele que tem sobre os pés toda a instabilidade, todas as tribulações, tudo o que significa estar simbolizado no mar. Jesus tem tudo debaixo dos seus pés. E ela falou, e eu aprendi isso na minha vida. No mar do meu ser, Jesus acalmou com a voz dele. João também passou por isso. Vocês também passaram por isso. Não tem mais desespero. O cristão não conhece a palavra desespero. O cristão só conhece esperança. O cristão não conhece mais o medo. O Senhor lançou fora todo medo. E por último, então, Jesus cura um cego de nascença, simbolizando a cegueira que nós temos justamente para a glória dele. O homem não consegue ver a glória de Deus. O homem não consegue. Ele é insensível esteticamente. Ele tem um coração duro. A Bíblia vai chamar isso de morte. Ele tem uma insensibilidade estética, ou seja, incapacidade de ver beleza no Criador. Não há nada mais terrível que isso. É como um cara que não... Imagina só um cara, já deve conhecer alguém assim. O cara não consegue ver beleza na picanha, meu, na costela desossada, cara. O cara não consegue ver beleza. O cara não consegue. Mas como assim? Não. Como assim? Não gosto. Não gosto de costela. Não gosto. Como assim, cara? Se isso já é um insulto à racionalidade. Ah, pastor, mas eu não sou, está me chamando de irracional. Sim. Se tu provar ela bem molhadinha, tu vai dizer assim, graça sobre graça. Esses homens que a gente vê na rua, os homens que a gente conhece, que não querem se envolver na missão, são só homens que nunca viram glória em Deus, percebe? Nunca viram a beleza do Criador. Nunca viram esse amor compassível vindo até Ele. Então o meu ponto, lembrem qual é? Só existe 2 tipos de homens. Eu poderia ir para Madrid e ficar lá curtindo. Fui 5 vezes levar jogador. Ficava lá 10 dias, tudo pago. Só que eu olhava para a minha vida, para os sinais que Deus fez na minha vida, e olhava aquela multidão, cara, se perdendo. Minha esposa, bancária na Caixa Econômica Federal, concursada, substituindo o gerente. Cada vez que ela substituía o gerente, isso lá atrás, ela ganhava, 15 dias ela ganhava 8 conto. Finalmente eu construí minha casa. Finalmente levantamos o prédio da primeira plantação. Finalmente comecei a receber um salário. 1.600 pila. Era meu super salário. Mas uma alegria, assim. Barbaridade. Sou o cara mais feliz do mundo. Comprei uma caminhonete a diesel, 7 lugares. Mas credo, 4x4. Agora sim, meu sogro construiu uma casa para meu sogro na praia, em Atlântida. É o sonho do gaúcho. Chocolatão, né? Coisa linda. Dá um pulinho em cidreira, né? Tô rico, tô bem, né? Sonho do gaúcho, né? Passar em Alvorada, depois pegar a cidreira ali, ser batizado, contra todas as potestades. Cara, quando eu cheguei para os presbíteros e falei assim, a gente vai ter que ir. Assim, cara, tudo que tu lutou, Rafa, tu vai abrir mão de tudo que vocês conquistaram. Eu falei assim, mas não consigo não ir, cara. Sabe quando tu não consegue mesmo? O próprio Jack dizia, tu é louco, Ribas. Eu nunca iria para a Europa dizer, não tem Bourbon. Cara, mas é a compaixão, cara, não tem como explicar. Eu falei para ele, tu vê um povo desgraçado e amar. Eu acho não, eu tenho certeza que Deus procura esses caras. Sabe, que olhe com o olhar dele, cara. Há muitos caras que ficam impressionados. Jesus entrou no templo, derrubou os cambistas, as mesas dos cambistas. Não, cara.
Jesus entrou nas nossas vidas e expulsou as paixões pecaminosas que tinham no nosso coração, cara. Esse é o grande milagre, cara. Esse é o grande sinal que Jesus faz, cara. E tu olhar para uma multidão de pessoas e pensar assim, elas nunca viram a glória de Deus, cara. Como alguém pode viver uma vida inteira sem contemplar a glória de Deus, cara? Sem chamar Deus de Pai. Os seus filhos não conhecerão ao Deus Santíssimo. Elas nunca andarão de mãos dadas com o Senhor. Como olhar para um povo, como olhar para pessoas e ficar em paz com isso? Como ter paz diante de um mundo ardendo em chamas, onde 99,3% das pessoas estão indo para o inferno? Como alguém pode dormir em paz? Como alguém pode dormir em paz, sabendo que uma criancinha, um menininho de 7 anos morrerá? Sabendo que uma criança de 5 anos amanhã será violentada? Como alguém pode deitar a cabeça no travesseiro e ter paz, porque tem uma caminhonete? Como alguém pode ter paz em um mundo que não vê a glória de Deus? Era isso que Deus fazia com os profetas. Ele chamava Ezequiel e dizia assim: agora tu vai comer tua comida feita na merda. Esquenta a merda e come. Imagina a indignação de Ezequiel. Ele: que desgraça isso aqui, Deus. É a desgraça que eu sinto por um mundo assim perdido. Deita de um lado e fica 1 ano deitado desse lado. E sente as dores que eu sinto, meu filho. Casa com uma prostituta, Oséias. Casa. E saiba o que é todos os dias trabalhar e estender a mão para um povo idólatra, prostituído. É isso que eu sinto. Deus procura homens com o mesmo coração dele. Deus procura homens como Jesus. Abra sua Bíblia em João, capítulo 13. Verso 1 ao 17. Eu vou encurtar, porque eu estou passando do tempo aqui. Vamos do 12 ao 17. João 13, 12 ao 17. Depois de lavar os pés aos discípulos. João 13, 12 ao 17. Depois de lavar os pés aos discípulos, Jesus vestiu o manto, sentou-se e perguntou: vocês viram o que eu acabei de fazer? Olha aqui para mim. O ápice dos sinais de Jesus é esse. O topo dos sinais é esse. Esse é o ápice. Deus de joelhos. Deus de joelhos, lavando os seus pés. Lavando os pés da humanidade. Jesus não está perguntando sobre o ato externo, mas parece que ele está fazendo um resumo de toda a vida dele e perguntando para os discípulos assim: vocês viram o que eu fiz? Eu venci a religiosidade, eu venci a cegueira, eu venci a paralisia, eu venci a fome, eu venci a morte, eu venci tudo por vocês. Vocês ainda vão cair. Pedro não entendeu isso. Ele disse: se tu não deixar eu fazer isso, tu não tem parte comigo. Porque tu ainda vai cair, Pedro. Teus pés vão se machucar. Mas fica tranquilo. Vocês viram o que eu fiz. Vocês viram o que eu fiz. Não é a água. Essa pureza que eu dou para vocês é a inclusão na família do Pai. Vocês estão lavados. Vocês estão justificados. Vocês estão remidos.
Vocês lavaram as vestes no sangue do Cordeiro. Vocês viram o que eu fiz. A minha pergunta para vocês: vocês viram o que Jesus fez mesmo na vida de vocês? Vocês viram? E ele segue dizendo assim: vocês dizem que eu sou mestre, né? Senhor, vocês têm razão. Eu sou o que sou. Pois bem, eu que sou mestre e o Senhor, lavei-vos os pés. Por isso vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos exemplo. Vós deveis fazer a mesma coisa que eu fiz. Quem viu a glória de Deus é simples. Jesus disse assim: vocês viram o que eu fiz? Então vão e façam o mesmo. O que está no cerne da missão, em primeiro lugar, é ver a glória de Deus. Em segundo lugar, é se encantar com a glória de Deus. É se encantar, é se extasiar, é ser conquistado pela visão da glória de Deus, é ser arrebatado, é ser tomado de perplexidade, como João e os 12. Quem viu o dom de Deus, quem contemplou, ele desejará também ser sinal. Ele desejará também que outros vejam a sua vida e possam conhecer o fim da religiosidade e a transformação para a realidade do amor. Que por meio da tua vida, pessoas abram os olhos e vejam a glória de Deus. Pessoas paralíticas, paralisadas, entrem em contato com a sua família, com a sua vida e comecem a caminhar com Jesus. Pessoas famintas entrem em contato com a sua vida, com a sua família e comecem a ter a fome saciada. Pessoas que estavam mortas, frias espiritualmente, isso acontece muito nas plantações. Pessoas quebradas, às vezes da igreja, voltem a acreditar na igreja, em Jesus. Jesus disse assim: vocês viram o que eu fiz? Vocês viram o que eu fiz? Vão e façam o mesmo. O que está no cerne é essa compaixão. Quem viu a glória de Deus desejará ser também a glória de Deus. O amor glorioso que se fez carne também desejará, aquele que viu o amor glorioso se fazer carne e andar entre nós, desejará que esse amor glorioso, que essa glória se manifeste na sua vida, para ser um sinal de salvação, um sinal de adoção, um sinal de reconciliação, um sinal de amizade com o Pai. E essa é a única vida que vale a pena viver. Jesus termina falando o quê? No verso 16 e 17: se vocês fizerem isso, vocês serão felizes. Se vocês fizerem isso, vocês serão felizes. Eu falava com um jovem aqui ontem, desculpa, esqueci o nome dele, tem 17 anos, procurando ele aqui na multidão. Está lá o meu querido, como é que é o nome? O Gabriel. Ele falou algo que eu fui dormir pensando assim: meu sonho é ser um plantador de igreja. Que coisa boa ouvir isso, cara. Que coisa boa, cara. Fazia 3 anos que eu não ouvia isso, pessoalmente. E eu falei para ele: Gabriel, deixa eu te falar uma coisa. Jesus deu a vida pela alegria que lhe estava proposta. John Piper vai dizer que a gratidão não é um combustível para a missão. A gratidão não é um combustível para a missão. Porque Deus não nos dá uma graça que nos deixa devedores. Tipo, o Leon me fez uma visita, agora eu te devo uma visita. Então, por que Jesus fez por mim? Por gratidão eu vou trabalhar para Ele. A gratidão tem o seu lugar, mas não é o combustível para a missão. O combustível é a alegria que nos está proposta. A Bíblia fala que Jesus deu a sua vida em troca da alegria que lhe estava proposta. E eu disse: Gabriel, o que vai te incendiar é saber isso aqui que Jesus falou. Façam isso. Se vocês fizerem isso, e ele ainda ressalva, né? Ele diz assim: se compreendestes isso, sereis felizes. E ele faz uma retórica, um hebraísmo, e fala: se praticardes isso. Ele já tinha dito: se vocês fizerem isso, mas ele diz: ó, se vocês fizerem, se praticarem isso. Ou seja, todo esse conhecimento intelectual, que Deus é compassivo, precisa descer e transformar o teu ser em uma visão de felicidade,
que abrange só um tipo de vida para ti e para tua família, cara. Ser feliz lavando os pés da humanidade. Ser feliz sendo a glória de Deus. Ser feliz sendo um sinal de graça. Quando os homens compreenderem o que Jesus fez, verem, serem arrebatados por isso, e transformarem toda a sua visão emocional, afetiva, intelectual, e chegarem à conclusão: a vida mais feliz possível nesse mundo é uma vida de serviço a Deus, é uma vida de compaixão, aonde se dá tudo. Jesus está mostrando o pior escravo, o poca-boia, o que não sabe fazer nada, era colocado para lavar os pés dos outros, antes deles comerem. A que ponto Deus foi? A que ponto Ele foi? Spurgeon vai dizer, quando Paulo orava e dizia: eu oro só uma coisa, eu só oro uma coisa para vocês, que vocês compreendam a altura, até onde o Senhor vos elevou em Cristo. Eu oro para que vocês conheçam a profundidade, até onde Jesus desceu, a largura, todos os pecados que Ele abrangeu, e o cumprimento do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Eu oro só por isso, Paulo, para que vocês tenham os olhos abertos, para que vocês vejam a revelação. E muitos pensam: mas Paulo subiu ao terceiro céu. Sim, ele contemplou o amor glorioso da Trindade dado a ele. Ele viu coisas inefáveis. Ele viu esse amor para ele. Ele não viu nada mais do que isso. Ele viu a glória de Deus e se encantou. Então, quando nós realmente cremos nisso, que nós só seremos felizes nesse tipo de vida compassiva, misericordiosa. Mas até onde, pastor? Eu vou entrar nesse assunto à tarde. Tudo. Não é só cantar, né? Tudo entregarei. Não. A ponto de se fazer escravo, servo de todos. Custe o que custar. Todos nós vimos a sua glória, disse João. Todos nós recebemos da sua plenitude. Estas coisas, disse João, eu vos escrevi para que tenhais vida. Para que tenhais a mesma vida de Jesus dentro de ti, se manifestando em ti. Nós precisamos de homens cheios da glória, da visão da glória de Deus. Precisamos de homens que vivam, que queiram ser sinais da glória de Deus. E nós precisamos de homens com essa visão de felicidade para suas vidas e para suas famílias. A Bíblia vai dizer que o homem é a glória de Deus, e vai dizer o que sobre a mulher? A mulher é a glória do homem. A responsabilidade não é só para nossas vidas. As nossas esposas precisam contemplar o único tipo de vida feliz, essa vida. Assim como Deus comunica essa glória para os homens, e Ele é o responsável, o agente responsável por isso, Ele está dizendo com esse texto que o homem é o responsável para levar a sua família, a sua esposa e os seus filhos a se encantarem com essa glória. Deus é a glória do homem, o homem é a glória de Deus, a mulher é a glória do marido. É esse o chamado de cada homem aqui, para que seja usado por Deus. À tarde eu vou pregar sobre uma mensagem que destrói os ídolos. E muito se fala de idolatria, todo mundo está cansado de saber o que é idolatria. Aqui, né? E eu vou falar sobre a idolatria evangélica, que é a idolatria comum, todo mundo já está acostumado, né? Muitas famílias vivendo em torno de uma visão de felicidade mundana, famílias cristãs, sem a visão da glória, sem a visão da toalha e da bacia, esposas cheias dessa visão, passando para os filhos, filhos cheios dessa visão, homens dentro da igreja. O mundo está entrando na igreja. O homem é a glória de Deus, a mulher é a glória do homem. Eu termino aqui. Que o Espírito Santo possa te levar a ter essa visão gloriosa do amor dele, e que você possa ser usado para ser sinal dessa glória para o mundo.
e principalmente para a tua família. Para a tua família. Que Jesus transforme o cerne, o âmago do ser dos seus familiares, das suas esposas, dos seus filhos, em compaixão. E que eles sejam tomados de uma visão de felicidade, conforme Jesus nos ensina. Bem-aventurado se vocês fizerem isso. Amém? Vamos orar? Jesus, obrigado, porque o Senhor veio a nós e colocou um fim na morte, colocou um fim na dor, colocou um fim na religiosidade, na fome da nossa alma, na nossa cegueira, na nossa paralisia, no nosso ódio. O Senhor lavou os nossos pés e nos fizeste teu, Senhor. Não há nada maior do que isso, Senhor. Eu peço que o Senhor abra, Senhor, os olhos do entendimento, o coração dos meus irmãos, para uma visão maior da tua glória, Senhor. Que todos nós possamos ser cativados, conquistados pelo peso da beleza do teu amor compassivo. E que o Senhor transforme o cerne, o âmago do nosso ser, conforme a tua essência, que é amor, Pai. E que nós possamos ser a tua glória, de fato. E que as nossas esposas possam ser também a tua glória, Senhor. E que as nossas vidas de fato cantem a ti, bendito Pai das misericórdias. Nós te amamos, Senhor. Nós te louvamos pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E louvamos o Senhor pelo que o Senhor fará, pela redenção completa da humanidade. O dia em que seremos como o Senhor é. O dia em que seremos como o Senhor é. O amaremos perfeitamente e contemplaremos a tua face, Senhor. Até lá, Senhor, até esse dia, aviva-nos, que nós sejamos o povo, a geração que contemplou um dos teus avivamentos. Usa-nos, Jesus. Bendito Jesus, tem misericórdia das nossas vidas, das nossas famílias, tem misericórdia das nossas igrejas, se compadece de nós, Senhor. Vem até nós, como foste a Lázaro, Senhor, e chama-nos para fora, Senhor. Aviva esses homens, Senhor. Aviva a minha vida, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Que Deus abençoe todos vocês. Meus irmãos, nós vamos ter 15 minutos de intervalo agora. Deixa eu só contar uma coisa para vocês antes aqui, bem rápido. A Remadores do Sul, que é uma rede que a gente quer muito ter uma rede de plantação de igreja. Ela nasceu no coração do Ribas e no meu. Lá em 2014, o Senhor Deus uniu as nossas vidas. E o Ribas, ele é um herói. Ele é um herói. Nós estamos diante de um herói. A vida dele é a vida que, talvez, assim, de um cara da minha idade que mais impacta a minha vida. Homem de Deus, sou muito influenciado pela vida dele. Muito, muito influenciado pela vida dele. E isso que ele contou quando ele foi para Portugal, eu me lembro tudo como ocorreu. Eu estava do lado dele. Quando ele começou a voltar da Europa, com as crises, e daí ele disse, não, daqui a alguns anos eu olhei para ti e disse assim, tu não vai esperar tudo isso. Tu não vai aguentar. Te lembra disso? Tu não vai aguentar. Tu não vai aguentar um ano. Isso está te consumindo. Eu te conheço. E conheço um pouquinho o coração humano. Tu só está falando nisso. A gente se encontrava e o Ribas só falava disso. Só falava sobre isso. Ele estava obcecado em ir e pregar o Evangelho. Só que, infelizmente, nós temos um preconceito. Onde nós achamos que missão é somente em países que são pobres financeiramente. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, nada é mais destrutivo para o coração de um missionário do que fazer missão em um local onde tu não é ouvido. A melhor alegria para um missionário é você chegar em uma vila, você pregar e você ter 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. E eu tenho certeza que talvez num primeiro momento a questão financeira pode trazer alguma alegria para o teu coração,
mas a ineficácia da missão, muitas vezes, ela mata o coração do missionário. Então, a curto prazo, é muito mais fácil você ser missionário na Europa, mas a longo prazo é muito mais difícil. É muito mais fácil você ser missionário em um país da África a longo prazo, porque você vai prosperando na missão. Existe um movimento em missiologia que chama-se o Sul Global. É como se o evangelho estivesse migrando do norte global, América do Norte e Europa, e ele estivesse migrando para África e América Latina. Eu estava conversando com o Ribas há um tempo atrás, e alguns missiólogos dizem que o evangelho vai desaparecer de alguns países da Europa. Você tem noção do que é isso? Alguns dizem que em 2030, em alguns países, nós não teremos nenhuma igreja. Gente, Portugal é 0,7% de cristãos e ainda tem uma margem de erro. Aí dentro tem os cristãos que são apenas nominais. Na época eu disse para o Ribas, e eu disse assim, eu jamais iria como um missionário para a Europa. Jamais. Jamais. E eu falei para o Losado, enquanto o Ribas pregava aqui, eu disse assim, nós precisamos treinar homens e enviar eles para a Europa. Nós precisamos. Nós precisamos. O Ribas disse uma coisa aqui, não é do que você foi salvo, é para o que você foi salvo. Eu tenho falado muito sobre isso. Os caras me encontram, eu vou pregar nos lugares, eventos de homens, e eles dizem, abandonei isso, abandonei aquilo. Eu fico feliz. A questão não é só o que você abandonou, é o que você abraçou. Por isso que o tema dessa conferência é o homem, a mensagem e a missão. Para o que Deus nos chamou. Ok? Eu quero muito que você guarde o que você ouviu aqui. Que você preste bastante atenção, que você medite no que você ouviu aqui. Ok? Eu quero muito que nós venhamos nos juntar em oração e estabelecer um plano. Nós precisamos enviar no mínimo, no próximo ano, ou nos próximos 2 anos, 1 ou 2 caras para trabalhar junto com o Ribas na Europa. Falei isso com o Losado ali. Eu disse, nós precisamos treinar plantadores. Nós precisamos treinar caras e enviar eles para a Europa. Isso é sério. Gente, quando as pessoas perguntam para mim, pastor, o senhor não quer enviar alguém para plantar alguma igreja no Rio de Janeiro? Com todo respeito, meus irmãos, não. O senhor não quer enviar alguém para plantar uma igreja em Fortaleza? Gente, o Nordeste brasileiro que tem que enviar gente para nós. Nós estamos no olho do furacão. O que Deus tem colocado no nosso coração? Região Sul e Uruguai. Uruguai é a taxa de menor número de cristãos da América Latina, maior taxa de suicídio. E ateus também. E o país mais aberto a brasileiros. Eu falei com um uruguaio, e ele disse assim, se você chegar no Uruguai com a camiseta do Brasil, todas as portas se abrirão para você. Na Argentina você é odiado. No Uruguai você vai ser amado. O uruguaio ama o povo brasileiro. Eles estão abertos para receber missionários. E eu estava conversando com o Osado. Nós precisamos abrir a nossa visão para a Europa. Para a Europa. Nós precisamos. Nós queremos montar um centro de treinamento homens fortes. Nós queremos ter um local onde nós vamos ensinar teologia, onde nós vamos ensinar uma profissão. Eu já falei com os caras, nós vamos trazer caras do Brasil, jovens solteiros, vamos colocar eles em regime de internato, vamos treinar esses caras, eles vão aprender teologia, hermenêutica, vão aprender apologética, teologia sistemática, vai ter uma matéria com o nome Charles Spurgeon. O que vocês vão estudar? O conteúdo, a pessoa. Por quê? Plantador tem que ser um bom pregador. E nós não temos como estudar sobre pregação sem estudarmos o príncipe dos pregadores. E depois, imagine nós. Gente, cara, dando um curso, um exemplo, de barbershop.
E o cara, nós enviarmos, e o cara não abriu uma igreja, não plantar uma igreja. O cara abriu uma barbearia. O grupo base vai acontecer ali. Velho, como que Paulo evangelizou toda a guarda pretoriana? O guarda ficava preso em Paulo 6 horas. César botou 4 guardas por dia. A guarda pretoriana fazia um rodízio. E ele ficava preso em Paulo 6 horas. Você imagina isso? Tu pegar a elite e tu prender em Paulo. Cara, o barbeiro, um barbershop, um barbeiro aí, ele fica 1 hora com o cara na cadeira ali. Você imagina isso? E o cara tem uma lâmina ainda na... Eu falei para os guris, se nós treinarmos os caras, os caras forem bons, profissionais, a gente começa uma barbearia. E uma vez por semana vai ter um churrasco. O cara, vem aí, vai ter um churrasco, vai ter uma bebida, um beer night. E eu quero contar um pouquinho minha história para vocês. Cara, em 2, 3 meses a gente planta uma igreja. Só que não é no oba-oba, a gente tem que treinar esses caras. Eu falei para os guris, eu quero um centro de treinamento. Paulo treinava os caras em 3 anos. Imagina, nós fazermos um treinamento, a primeira turma em 1 ano. Nós ensinando, os caras vindo, trabalhando na igreja, doando. Vocês imaginem isso, cara. E a gente enviando esses caras com uma profissão, com uma matéria sobre masculinidade, 1 ano, 2, aprendendo a ser homem. A gente não moldando apenas o missionário, nós moldando o homem, nós moldando o caráter do cara. Falando sobre isso, porque dos 17 predicados de Paulo para o pastorado, apenas 2 ou 3 são intelectuais. O resto é tudo moral, tudo de quem ele é. E daí nós enviando, Ribas, pega mais um missionário. E a gente criando uma rede na Europa de plantação de igreja. Eu estou freando uma plantação, na verdade, freando uma plantação, porque eu não dou conta de 2. Cheguei a ter um grupo base na cidade. Eu moro a 65 quilômetros de onde eu estou plantando. Moro a 65 quilômetros de onde eu moro. Eu planto 65 quilômetros de onde eu moro, perdão. Só que onde eu moro, a gente já chegou a ter reunião na minha casa com 25 pessoas. E eu olho e digo assim, como é que eu vou cuidar? Como é que eu vou cuidar desse povo? Eu fiz 40 mil quilômetros no ano. O Jack falou que tu já fez um percurso em volta da Terra. Tu fez um planeta. O planeta Terra tem 40 mil quilômetros. Não dá conta, o cara não dá conta. O que ele falou é ser sinal, como eu falei, isso aqui é muito fácil para mim pregar, porque eu estou pregando da minha vida. As pessoas nunca viram um pastor muito louco, um cristão, que tu chega na casa dele e está sem camisa lá, fazendo churrasco, tomando uma cerveja, e que quebra a religiosidade deles. Eles nunca viram alguém para andar que cura a cegueira deles. Só alguém para andar, percebe? Só um amigo. Como Jesus foi amigo de Lázaro, e eles acreditarem que é possível ter amigo. Só ser um sinal de Deus, só isso. Só isso. Como ele falou, cara, vem muitos. Eu cheguei a ter o que ele falou sobre o desânimo dos missionários. Eu cheguei a ter nessa reunião na minha casa 7 pastores que não estavam pastoreando. 7 pastores. Um tinha virado ateu na Rússia. Os 7 sem trabalhar, sem fazer nada, por desânimo. Sabe o que é isso? Porque não conseguem perseverar. Porque não foram tão bem treinados, ou porque não foram sustentados. Então é brutal. Então, pense sobre isso, ore sobre isso. Nós não vamos fazer nada com oba-oba, mas não vamos nos acovardar. Nós vamos fazer algo brutal. Nós queremos um centro de treinamento. Ore sobre isso. Então assim, quero me juntar à comunidade de homens fortes. Isso tudo é missão. Pastor, quero ser um mantenedor. Isso tudo é missão. Nós queremos mergulhar na teologia sistemática. Enquanto o Ribas assumiu aqui, eu peguei e disse para o Losada ali, eu disse, presta atenção no Ribas pregando. A mente dele é uma mente sistemática. Ele raciocina sistematicamente. Não é só gritando. Ele já leu muita teologia sistemática. Então, assim, vocês imaginam a gente pegar, treinar caras, esmirilhar agora a 2ª edição. Cadê a 2ª edição aqui? Me dá aqui. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. Você pode dizer assim, o que tem a ver? Vocês são loucos. Isso aqui é a 2ª edição da teologia sistemática do Gruden. Do São Gruden. Eu vou fazer uma sessão de fotos com ela, levando ela para passear nos pontos turísticos de Porto Alegre. É sério?
Vou botar ela no balancinho. Vou botar... Não, eu vou botar ela no balanço, vou fazer uma sessão de fotos romântica com ela, tá? 1.700 páginas. Pastor Leon chama de o quê, pastor? O livro azul. Cara, nós não tínhamos nenhum curso teológico. Eu reuni os presbíteros da igreja e disse, cara, vamos ler o Grudem de capa a capa, lendo as notas, abrindo a Bíblia, lendo todas as referências bíblicas. Cara, mais de 90% da Vintage já leu toda a sistemática do Grudem. Minha esposa leu toda a sistemática do Grudem. Nós vamos ler de novo agora a segunda edição. Cara, eu me lembro do dia que eu estava lendo a sistemática do Grudem de madrugada na minha casa sobre... era sobre teontologia, sobre uma matéria de Deus. Oi? Independência, isso aí. Eu estava lendo sobre a independência de Deus. E começou a me dar um temor na minha casa, um temor desse Deus. E eu me lembro do Grudem terminando e falando, só que nós não precisamos temer. Aí ele vem com os argumentos, esse Deus veio até nós. Cara, eu tive experiências poderosas lendo essa teologia sistemática. Agora vocês imaginem isso. Nós treinarmos caras, uma matéria, teologia sistemática do Grudem. Nós treinarmos caras, apologética com William Lane Craig, pregação com Charles Spurgeon. Vocês imaginem isso, cara. Vocês imaginem, a gente dá um curso de tatuagem. Hoje em dia na Europa todo mundo é tatuado. O cara chegar na Europa sabendo cortar um cabelo e fazer uma tatuagem. E a gente começar uma igreja lá, cara. Vocês imaginem nós. Não tem nada de trabalho manual, eletricista, encanador, nada. Um centro, quartos, 10 camas, 12 camas para nós ficar igual o Nazareno. Trazemos os caras, uma academia para eles puxar ferro, um local para trabalhos manuais, teologia. Você imagina isso, cara? Você imagina que a gente não pode fazer? Nós trazer esses piá aí, que estão afundados na punheta, perdendo a vida, e nós pegar assim, cara, seguinte, aqui nós vamos te forjar um homem e um plantador de igreja. Porque aqui, a Homens Fortes não tem a ideia, só para tu sair cuspindo mais longe, peidando, fedorento. A ideia aqui é formar pastores. E antes de formar um pastor, você forma o homem. Spurgeon dizia que nós demoramos 20 anos para formar um homem de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar pelo pastor Ribas. Pai, muito obrigado pela vida do teu servo, por esse santo homem de Deus, que tanto abençoa a minha vida. Multiplica os anos dele, Senhor. Multiplica a autoridade e a unção sobre a sua vida. Nos ajuda, Senhor, a enviarmos homens para a Europa, a treinarmos homens para pregar o evangelho com excelência, para ombrear a causa, para pastorearem, para serem quem o Senhor escolheu que eles sejam. Em nome de Jesus nós oramos. Nos dá a Europa. Nos ajuda, Senhor. Eu falei para a tua igreja no domingo passado que nós iríamos plantar 2.000 igrejas. Essa é a visão que o Senhor me deu. Nós queremos plantar 2.000 igrejas. Nós queremos plantar 2.000 igrejas. Nos dá isso, Senhor. Aleluia. O Senhor pode, como David Ferguson diz, ore, peça por algo que somente Deus pode fazer. E eu não tenho como fazer isso, mas o Senhor tem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.